E vazou o valor final do prejuízo corintiano na temporada de 2025. Dá para dizer que a passagem de Augusto Melo pela presidência alvinegra segue causando enormes destroços. Foram 143 milhões de reais no vermelho, ou seja, o Corinthians gastou quase 150 milhões de reais a mais do que gastou. Mas Nicola Augusto não ficou todo o ano de 2025 à frente do clube, é verdade. Mas foi ele o responsável por uma série de compras, aquisições e negociações que não foram pagas, causando enormes prejuízos. Dívida total bruta do Corinthians, de acordo com o seu balanço, foi de 2 bilhões e 700 milhões de reais, a maior dívida no fim da temporada passada de um clube de futebol brasileiro. A gente foi descobrindo ao longo dos tempos que o Botafogo SAF tem cifras tão altas quanto. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que Kaique não joga mais na temporada. O atacante, que era titular desde a chegada de Fernando Diniz, sofreu lesão grave nessa terça-feira na vitória contra o Barra na Copa do Brasil. Nessa quarta ele passou por exames médicos que apontaram ruptura do ligamento cruzado anterior, aquela lesão mais temida de todas no joelho. Tempo de recuperação de 6 a 8 meses. A tendência é que o Kaique só volte a ficar à disposição do Corinthians em 2027. O que você pensa sobre os números que eu citei e sobre a lesão de Kaique? Já uso o espaço para comentário e informe, opine e avalie. Beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Olha só, encerrando o vídeo para dizer que o Corinthians tem uma reunião com a Caixa e o Corinthians já tem, né, a sua proposta em mente para apresentar à Caixa Econômica Federal. Para tentar resolver de vez o problema da Arena e tentar quitar a Neoquímica Arena, com a Caixa ficando com os name rights, podendo se chamar Arena Caixa, enfim, e aí tem outras, né, aí isso é uma outra questão. O Corinthians está trabalhando com o valor do Palmeiras, de 52, 53 milhões de reais por ano. O que daria se fosse num contrato de 10 anos, 520 milhões ou 530 milhões. Mas o Corinthians quer definir essa situação rápido e está com uma proposta melhor para a Caixa. A ideia do Corinthians é fechar um contrato de 15 anos, né? E aí você faz a conta, né? 52 aí, vezes 15, 780 milhões. Hoje o Corinthians deve 660 milhões. A Caixa estaria no lucro já, né? Pela questão de valor de mercado. Se a Caixa ficar 15 anos com os name rights da Neoquímica Arena, o Corinthians quita o estádio, tem aí a sua bilheteria e a Caixa fica com um bom valor, né? Porque nós estamos falando aí de 780 milhões, sendo que o Corinthians deve hoje 660 milhões. Então acho que ficaria bom para a Caixa e bom para o Corinthians. Agora é aguardar para ver se a Caixa vai aceitar ou não, mas a informação é importante para você, torcedor corintiano, tá certo? Vamos falar da questão política do Corinthians, eu tenho muita informação para passar para vocês, tá? Primeiro, semana decisiva a semana que vem para Osmar Stabile. E a semana já é decisiva na segunda-feira, quando as contas de 2025 serão votadas no Conselho Deliberativo. E, meu amigo, as contas vão ser votadas, não vai ser em secreto não, tá? O voto vai ser em público, né, para todo mundo ficar sabendo quem votou e quem não votou. Então vai ter uma votação aberta, tá? Porque ou é aberta ou é secreta. Vamos lá. Se as contas forem reprovadas do Osmar, aí vai, né, se abrir aí um pedido, tá? Né, um pedido de impeachment, tá? Porque dá aí um ensejo, né, por mais um pedido por gestão temerária. Então, se as contas do Osmar forem reprovadas na segunda-feira, ele vai encarar mais um pedido de impeachment. Já teve aquele outro, tá? Depois eu explico sobre aquele outro. A votação, a diretoria vai fazer a apresentação, né, das contas. Os conselheiros que tiverem dúvidas podem perguntar, vão lá no plenário, sobe lá, faz o discurso, enfim, pergunta o que está acontecendo antes de votar. Então tem que estar bem esclarecido antes da votação. Então, votação, voto aberto, tá? O presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Leonardo Pantaleão, deve fazer voto aberto, pelo que eu ouvi falar dentro do Parque São Jorge. Vamos lá. Hoje, o que me passaram é que o Conselho está muito dividido, 50-50. A turma do Osmar, se você falar com a turma do Osmar, eles acham que tem um pouco a mais, né? Porque ele tem muita força com os vitalícios, né? Então, os conselheiros mais antigos.
Então talvez assim um 60-40 hoje pro Osmar, mas que, meu amigo, isso pode mudar muito lá na hora, né? Pode virar um 50-50, enfim. Então corre risco, corre na segunda-feira o Osmar de ter as contas reprovadas. Na quarta-feira, não vai ser votado, não existe a menor possibilidade de ser votado o impeachment do Osmar, aquele pedido dele ter colocado o Parque São Jorge como garantia, né? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o Pantaleão já mandou no dia seguinte para a ética ainda não resolveu o que vai fazer, né? A ética precisa dar direito à defesa, né, do Osmar. Isso tem que ter, tá, gente? A gente tem que parar no Corinthians, né, de querer burlar a lei. Por exemplo, houve o impeachment do Tuma sem direito à defesa do Tuma. Enfim, todo mundo tem que ter direito à defesa, não importa quem, tá? Então, o Pantaleão, que agora está presidindo, ele vai priorizar isso, ele vai dar o direito à defesa ao Osmar. Então, o Osmar tem a direito à defesa na ética, tá? E depois, se a ética, né, entender que tem que ser votado o impeachment, aí sim, aí o impeachment seria votado, mas não dá tempo para essa quarta-feira, porque o Osmar ainda nem se defendeu. Então esquece isso para quarta-feira. Então o que vai acontecer na quarta-feira, Samir? Na quarta-feira, os conselheiros vão votar, não vão discutir, vou deixar isso claro, vão votar a reforma do estatuto, tá? São 15 itens para serem votados, inclusive do sócio torcedor. Sabe aquele lá que teve aquela briga do Tuma com o Osmar, que eles cancelaram? É isso que vai ter agora sob o comando lá do Pantaleão. Eles vão votar, e aí o Pantaleão acho que vai fazer até isso para não gerar brechas, né? Porque o Tuma, quando teve a briga, o Tuma mandou direto para a Assembleia. E aí rolou liminar. Então, assim, se você passar pelo conselho, não vai ter brecha, entendeu? Então não vai ter como depois ter liminar para evitar uma votação na Assembleia Geral. Então as coisas têm que ser feitas dentro da lei, dentro das regras, que não tem problema. Então tá certinho. Quarta-feira, 15 itens, porque cada item tem várias possibilidades, várias vertentes. Então eles vão votar na quarta-feira os 15 itens da reforma do Estatuto. Se passar, né, vai para a Assembleia Geral dos Sócios. Eu acho que o caminho é esse mesmo, vamos seguindo. Dúvidas no Corinthians, tá? Hugo Souza. O goleiro Hugo Souza é dúvida para o jogo contra o Vasco, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque ele ainda sente dores na coxa, né? E dores que já o tiraram, né, do jogo contra o Barra. Ele sentiu essas dores na coxa no jogo contra o Vitória, tá? Os exames não apontaram lesão, mas indicam risco aí de agravamento, né? Sendo tratado aí como uma pré-lesão, tá? Caso o Hugo não demonstre evolução, a tendência é da manutenção do jovem Cauê no gol, que tá indo muito bem o Cauê, por sinal. Outra coisa, a tendência é que o Corinthians enfrente o Vasco na Neoquímica Arena com portões abertos, já que o clube ainda tem prazo de 10 dias para cumprir a punição, tá? Paralelamente a isso, né, a diretoria prepara um recurso para tentar reverter a decisão. Caso não tenha sucesso, a punição deve ser cumprida no clássico contra o São Paulo. Mas é melhor cumprir contra o Vasco ou contra o São Paulo? Tem que tomar cuidado, né? Porque o São Paulo a gente sabe que é nosso freguês na arena e a gente tem que manter isso. O Alan foi denunciado, mais um denunciado, né, por causa daquele gesto obsceno, né? Foi denunciado no STJD por gesto obsceno no jogo contra o Fluminense e pode pegar até 6 ganchos aí, né? 6 jogos de suspensão, né? Um gancho de 6 jogos. O atleta será julgado já nesta sexta-feira, tá? Então é bom a gente ficar atento. Essas são as dúvidas, né, do Corinthians para esse jogo, né? Que o Corinthians já tem alguns desfalques certos. Eu vou te contar agora, que é o caso do Kaique. Vamos lá, em relação ao nosso querido Kaique, né? O Corinthians até divulgou uma nota, né? Triste, né? O que aconteceu com o atacante, né? Após a realização de exames de imagem, nesta quarta-feira, foi confirmada a lesão de ligamento cruzado, cara. É pior que tem, né? Cruzado anterior no joelho esquerdo do atacante Kaique. O jogador encontra-se sob acompanhamento do Departamento Médico do Corinthians, que já iniciou os protocolos necessários para a definição do tratamento e planejamento de sua recuperação. Bom, ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, Kaique praticamente não joga mais a temporada, né, 2026 pelo Corinthians, né? Então, é um desfalque importante, porque ele, né, foi titular em todos os jogos com o técnico Fernando Diniz, e agora a gente vai ter que
aguardar, né? A gente vai ter que aguardar aí para saber quando ele retorna. Esse ano, acho muito difícil, tá? Pela experiência que a gente tem, acho bem difícil o Kaique retornar aos gramados esse ano, deve ficar fora aí durante toda a temporada e voltar somente, tá? Na próxima temporada, porque a recuperação é de 9 a 12 meses, né? Enfim, tem a cicatrização, né? Isso aí costuma levar em média aí de 9 a 12 meses. É um problema considerado grave, né, no futebol. Assim, a expectativa é que o Kaique não jogue mais essa temporada. Samir, o que você faria? O que você acha que o Diniz vai fazer? Nós vamos discutir tudo isso no Café da Fiel ao vivo hoje, tá? Aguardo você às 19 horas e 10 minutos ou 30 minutos no máximo. Por quê? Eu acho que ele vai pôr o Caio César no lado direito e vai jogar o Bidon pro lado esquerdo. E vai manter por dentro o André e Ranieri, tá? E Garro e Yuri Alberto. Então acho que esse vai ser o Corinthians, a gente discute mais sobre isso. Desfalque é importante e triste, né? Porque, poxa, cara, enfermidade, né? Essas coisas, essas lutas que acontecem na vida não são fáceis, né? Ainda mais pro jogador aí, essa lesão é tão triste. Deixa o like, comente aqui embaixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.